Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo. Pessoal, estamos de volta com vídeos depois de um período longo de chuva aqui no sul. Tem chovido bastante, quase não faz sol, então estava meio difícil gravar algum tipo de vídeo. Mas do que a gente vai tratar agora? Vamos tratar de poda. Claro que eu faço uma poda, não, vamos dizer assim, não é uma poda profissional e comercial. É uma poda mais para quem tem plantas de consumo caseiro. E eu aprendi muito de poda com o site BR Fanáticos por Parreira de Uva. Depois eu vou botar o endereço aqui. E tem um senhor lá que eu esqueci o nome dele, depois eu boto na descrição. Ele é descendente de armênio e ele faz um trabalho há muito tempo de ensinar as pessoas a podarem as suas árvores, principalmente de quintal. E há muito tempo ele faz lá pelo estado de São Paulo, né? E além de mostrar a propriedade dele também. Então é muito interessante, ele é especialista também em uva, né? Então eu aprendi muita coisa com ele. E depois na prática aqui a gente também vai desenvolvendo. Ele não faz agricultura sintrópica, ele faz agricultura mais orgânica, né? Ele usa muito chorume, claro, usa também resto de plantas e bagaço de cana e outras coisas. Mas é muito interessante, independente disso. Então vamos começar falando aqui do figo. Eu vou gravar como está a planta antes da poda e depois eu gravo, depois de eu fazer a poda, e como que fica a planta. Então o figo, eu tenho aqui esse figo, esse primeiro pé, que é um figo roxo, que é esse figo comercial. E aqui atrás eu tenho o chamado figo branco. Ele é um figo menorzinho, mas ele é bem docinho. Ele não tem saída comercial, né? Mas é muito gostoso. Essas plantas que estão aqui, ali tem uma lima da Pérsia, depois eu vou gravar mais perto para você ver como é louco, como ela produz muito. Essas plantas desse canto aqui, eu já mostrei inclusive no primeiro vídeo mostrando a propriedade, são plantas que eu herdei. Elas já estavam plantadas. Claro, elas estavam aqui abandonadas, né? E praticamente não produziam. Então tem poncã ali, tem murcote. Aqui é uma murcote. E eu vim desenvolvendo elas e no sistema sintrópico, né? E agora elas estão bonitas. Mas aqui é um canto que tem um problema no período do inverno, porque vocês podem ver, eu já mostrei também, tem eucalipto aqui, que eu estou reflorestando também por dentro, e tem o eucalipto do vizinho, que ele planta fumo e ele usa de lenha, né? É uma reserva deles. Então no período de inverno, o sol fica atrás dessa... Inclusive ele está lá atrás, mas agora ele está voltando, né? Ele já chegou no dia 21 de junho, que é o equinócio de inverno, agora ele já está retornando para esse lado. Então é uma área que fica muito úmida também no período aqui de inverno. Então eu vou mostrar como a planta está e o que eu pretendo fazer. É claro que a primeira coisa que eu faço antes da poda, eu venho e dou uma roçada, eu faço como se eu estivesse coroando aqui a planta, para começar a estimular o solo também e a raiz da própria planta, porque depois que a gente poda, você estimula o crescimento, né? Aquilo que Ernest ensina, quando ela começa a brotar, ela vai mandar proteínas para a raiz e vai alimentar a vida no solo. E vai estimular também as plantas do entorno, né? Então você roça, o sistema todo aqui se estimula e cria biomassa. Ok? Então aqui eu nunca botei adubo. Essas plantas continuam se desenvolvendo sem nenhum tipo de adubo.
Então vamos ver um pouquinho aqui na prática. O figo, o interessante do figo é sempre a gente podar para trás, porque ele é uma planta que tende a ir para cima. Ele está bem vigoroso aqui, ó. Inclusive esse ano eu tirei a ponta lá para ele não ir embora que nem dos outros, né? Então o que, que a gente faz a cada ano? A gente vem e faz a poda para trás, que chama. Deixa eu mostrar um galho aqui, que é interessante. Então vamos ver aqui, ó, o ano passado eu fiz a poda e podei para trás. Ok? Então ele soltou aqui, ó, 4 brotos. Pode até ter soltado mais, né? Então, o que, que a gente faz? A gente faz também depois poda verde, né? Quando ele rebrotar tudo, eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês. Inclusive ele soltou 5 brotos, ó, soltou um por baixo aqui também. Então, a tendência desses brotos aí para cima é crescer bastante. E cada folha que sai nele vai dar um figo. Então, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu posso fazer agora? Eu posso pegar e fazer a poda desses galhos que saíram aqui. Eu posso cortar aqui embaixo, por exemplo, onde está meu dedo. Então eles devem soltar mais 4 brotos aqui. Tem uns aqui até já querendo brotar, ó. Tá na hora de eu fazer a poda. E esse outro também. Ó, um tá indo para dentro, esse aqui depois a gente tira, esse tá vindo para cá. Mas se você cortar aqui, vão sair novos brotos. Ou o que eu posso fazer é vir aqui atrás no tronco. Opa, bati na câmera. Vamos ver se dá para ver. Ou eu vir aqui atrás no tronco e baixar mais ele ainda, que provavelmente é o que eu vou fazer. Eu tiro tudo isso aqui, ele vai soltar broto novo. Podem ver aqui, ó, onde foi cortado no ano anterior, eu cortei aqui, ó. Aí ele soltou um broto para lá, ó. Tá vendo? E aqui, ó, onde eu cortei também para trás, ele soltou o broto para lá. Esses brotos que vêm para dentro é interessante tirar depois, né? Mas o que, que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui embaixo no tronco e cortar aqui, que é provavelmente o que eu vou fazer. Eu vou descer bem ele. Esse outro também, ó, eu cortei aqui, ó, soltou 2 brotos, bem vigoroso, tá vendo? Eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui cortar aqui, que ele vai soltar broto. Posso vir cortar aqui, ele vai soltar 2, 3 brotos aqui. Ou eu posso vir aqui atrás, que provavelmente é o que eu vou fazer. Eu vou abaixar mais ele ainda. Eu venho aqui e corto. Então, o ideal do figo é isso, é você ir abaixando ele o mais que puder. Por quê? Porque a tendência do ramo é crescer bastante, depois fica até difícil de colher. Então se você cortar lá em cima, vamos supor, você pega esse galho aqui e corta ele aqui em cima. Ele vai soltar broto daqui para cima e vai ficar daqui a pouco impossível de você fazer a colheita. Então a ideia do figo é essa, é sempre baixar ele o máximo que puder. Coisa em relação a esse figo, que é interessante, eu gosto muito de figo em cauda, então os galhos que nascem embaixo eu deixo, em princípio, até ele dar o figo verde. Depois eu colho o figo verde e tiro esses galhos, né? Até para não tirar a força dos outros. E eu gosto também do figo maduro. Só que o que acontece? Que tem bastante passarinho. E eu comecei a botar o saquinho para proteger no período de amadurecimento. Mas o que, que aconteceu? As saracuras na parte de baixo aqui, ó, até porque elas sobem aqui elas sobem na planta, elas descobriram que dentro desse saquinho tem uma coisa bastante gostosa. Então elas rasgam o saquinho e comem o figo. Só que a saracura não sobe mais nesses galhos mais altos. Eu falei, não, mas daí os de baixo vão acabar, elas não vão tirar. E comecei a botar saquinho para cima aqui. Só que começou também a ser rasgado esse saquinho e comia o meu figo maduro. E um dia eu fiquei olhando, fiquei de olho, eu descobri que tem um pássaro aqui, eu não sei que pássaro, é um pássaro grande, marrom. Ele provavelmente aprendeu com a saracura.
que no saquinho branco tem coisa boa dentro. Então, e os bichos são espertos, né? Então ele vinha direto no saquinho, rasgava e comia o figo. Então o que eu vou ter que fazer esse ano? Por isso que eu vou baixar mais esse pé ainda. Não vou deixar os galhos ir muito para cima. Porque eu vou ter que cobrir com uma tela e amarrar lá embaixo para eu poder, depois, né, que eu começar a amadurecer, para eu poder comer figo maduro. Que senão tem uns bichos espertos aí que aprenderam que dentro de saquinho branco, então você acaba indicando para ele onde está o figo maduro. E aí eles não vinham no figo que ainda estava amadurecendo e comiam os figos maduros. Então a gente tem que se adaptar a isso. Aquele figo branco, que ele inclusive ele produz antes desse outro aqui. Eu vou também baixar ele bastante. Pode ver que a vara deles não são tão vigorosa quanto essa, que cresce bastante, ó, se deixar ele vai embora. Então eu vou baixar também bastante aquele... Eu já tinha, né, aberto ele. E o ideal é a gente fazer esse sistema de taça que chamam, né? Você escolhe uns ramos mais grossos e deixa. E esses vão ser sempre o que vai sair os ramos produtivos, né? Mas ele produz bastante isso aqui, é um figo bem gostoso. Então eu vou baixar ele bem também e vou ter que cobrir também com uma tela. Porque senão a gente... E fica difícil alimentar o sócio, porque eles comem bastante, né? Então é isso, em relação ao figo, depois que eu podar, eu vou fazer o vídeo mostrando como ficou. Bom, agora vamos ver como ficou a figueira depois da poda. Como vocês podem ver, eu abaixei bem, deixei praticamente os troncos aqui. Esse é o figo roxo, né? E o que é importante, quando a gente corta, eu passo uma tinta látex onde eu fiz os cortes, para evitar no começo até ela criar a própria resistência, né? Então eu faço esse látex para que não apodreça. Então vocês podem ver que eu abaixei bem a figueira. Inclusive ela já está soltando o broto aqui, ó. Está começando a hora de brotar. Olha lá, está soltando outro broto. Outro broto ali já. E esse canto aqui, ó, eu deixei alguns galhos mais finos para ele soltar, mesmo que solte para baixo, porque no começo que der o figo eu colho o figo verde. Depois vocês vão ver quando tiver todo brotado, é incrível. Inclusive tem que fazer uma poda verde depois, porque ele acaba fechando por dentro, ele solta vários brotos para dentro. Então abaixei bem a figueira. E vamos ver a outra. Essa aqui, como ela dá uns galhos mais curtos, esse figo branco, então eu não abaixei tanto ela. Deixei alguns galhos mais finos aqui para soltar mais broto. Aqui, ó, tá até soltando broto já. Dá pra ver? Aqui tem um brotinho. Esse figo, figo branco, ele dá antes do outro figo. Mas eu cortei bem, ó. Então é isso aí, essa é a poda do figo.